sou o Carlos Eduardo Canto, começando mais um programa aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje o programa é especial. Teremos por 1 hora o amigo Carlos Ferreirinha, fundador e presidente da MCF Consultoria, reconhecido como principal formador de opinião, conferencista, palestrante e colunista de revistas e jornais do Brasil e na América Latina, sobre o tema mercado de luxo. Para ele, o luxo é uma escola de negócios. Obrigado por participar do Canto a Canto. Aliás, seu vídeo na época que você fez para o programa, hoje o programa é líder de audiência. Então, eu fico muito feliz de chegarmos, aos nossos ouvintes com notícias boas do mercado imobiliário. Então, vamos escutar atentos aos ensinamentos do Ferreirinha. Você empresta a alma para as suas palavras. Muito obrigado por sua presença. Canto, que maravilha, né? De canto a canto aqui, ainda mais com essa abertura incrível. Obrigado, Canto. É um prazer, um privilégio. Gravei o vídeo para você porque acredito fortemente. Eu brinco com você dizendo que você é uma entidade, né, Canto? Então a gente tem que reverenciar a entidade Canto. Ferreirinha, olhando as tuas... Realmente tua agenda é cansativa, mas é prazerosa, né? Você anda pelo Brasil, aí de norte a sul, leste a oeste. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. Sempre nos teus momentos de reflexão, você vai procurar tua família. Você está lá com tua mãe, tuas irmãs. Verdade. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né, de mostrar que a gente vem de berço, né? Acho que esses ensinamentos vêm de berço. Então eu gostaria que você começasse por aí. Isso é uma vitamina para você? Sem sombra de dúvida, Cantor. Na verdade, eu acho que é mais do que vitamina. Eu tenho talvez uma disciplina há muitos anos comigo de começar o dia tomando sempre uma xícara de lucidez, de sensatez. Eu trabalho com a atividade do luxo, eu sou um especialista dessa área, mas eu me disciplinei ao longo da minha jornada pessoal e profissional de me manter com os pés no chão. E a minha família é essa realidade, ela é a base de tudo, segue na mesma cidade, né? Eu venho de uma cidade muito pobre do Rio de Janeiro, que é São Gonçalo. Então isso é muito importante para mim. Meu pai está falecido já basicamente 30 anos e eu tenho 3 irmãs, uma mãe. Então eu tenho esse compromisso, essa disciplina, esse foco, mas é porque existe um caminho de mão dupla, assim, né? Um abastecimento muito grande, assim. Os valores familiares, eles são muito importantes para mim. Eu vejo isso. E quando você fala nas tuas palestras sobre o renascimento, né, que tem do relacionamento, acho que vem daí, né? As pessoas deveriam procurar muito mais, né? Essa questão de você até viajar quando você fala, né? Quer dizer, o relacionamento hoje é muito importante, apesar desse mundo digital, né? Olha, Canto, na verdade até estou usando isso é um direcionador estratégico nosso, das nossas reflexões estratégicas. Esse é o que eu estou chamando das minhas 3 palavras-chave para esse ano de 2024, e uma delas é o que eu chamo do renascimento do relacionamento. Nós estamos em talvez um dos momentos mais desafiadores da civilização humana, né? Nós estamos nos afastando do indivíduo. A gente está impaciente, angustiado, hiperacelerado digitalmente, ansioso, agressivo verbalmente, agressivo nas escritas das redes sociais. E esse excesso de digitalização está nos levando a nos afastar do humano. Então eu digo que a gente precisa basicamente, Canto, aprender a se relacionar novamente. A gente tem que aprender a cuidar de pessoas novamente, a se relacionar com elas. E isso que você também, no teu próprio livro, você diz que a gente erra muito, né? Não ter medo de errar, né? Para ir atrás do acerto, né? Olha, Canto, é tão interessante porque eu costumo dizer, assim, na minha trajetória profissional e como empreendedor, também empresário nesses últimos 23 anos, nós viemos de estruturas familiares e profissionais que penalizam o erro. Nós fomos basicamente educados a sermos penalizados pelo erro. Num ritmo que nós temos de mercado, numa transformação tão acentuada, os ciclos de mudança aconteciam a cada 20 anos, 15, 10 anos, as mudanças estão acontecendo a cada mês, a cada segunda, a cada hora. Se nós não empoderarmos as pessoas para que elas se sintam mais livres para testar, arriscar, não existe teste, não existe risco sem erro. Então, claro, dentro de ambientes protegidos, mas nós precisamos permitir mais com que esse erro faça parte de uma dinâmica, não é apenas os acertos, mas os erros, eles serão fundamentais.
Eu digo sempre que essa experiência, que você fala muito de experiência, né? Essa experiência de você procurar ir atrás, né? Para depois você se fascinar, né? Não tem jeito. Nós estávamos e estamos, na verdade, inseridos em estruturas de dinâmicas mercadológicas onde a vantagem competitiva era oferecer um bom produto, um bom serviço, e quem tinha bom produto e bom serviço tinha vantagem competitiva. A exceção não é mais essa. A exceção não é quem. A exceção passou a ser quem tem problema com o produto, com o serviço. O nível subiu muito nos últimos anos. Então não basta mais apenas competir por um bom produto ou um bom serviço. Tem que subir alguns degraus, e esses degraus são exatamente os estímulos emocionais, se conectar mais ao coração das pessoas, gerar mais desejabilidade. As experiências, elas são o guarda-chuva disso tudo. É o que envelopa tudo isso, são as experiências. Nós estamos na era das experiências exatamente porque é mais um degrau que nós alcançamos aí dessa jornada dos últimos 70 anos da expansão de mercados. O que eu gosto quando você fala que em 94 você deu a tua guinada, né? Quer dizer, foi uma guinada, são 30 anos, né? 30. Aí, mas mais do que você tinha lá no passado. Mas o que chamou a atenção também, talvez pela essa gestão, foi a tua empresa, a primeira, né? Que foi a EDS. Acho que ali você fala que foi a gestão de estratégias, né? A ideia, esse é um ponto muito interessante, né? Porque você trouxe de uma forma que até te agradeço por isso, porque existe sempre uma expectativa que parece que eu nasci empreendedor em algum momento, e depois que eu fui gerado e parido na Louis Vuitton. Eu não fui gerado nem parido na Louis Vuitton, né? Existe uma história anterior a essa, existe uma história inclusive anterior à IDS. A minha jornada profissional já são de mais de 40 anos. A IDS foi uma escola para mim de inteligência estratégica. Eu entrei como estagiário de administração nessa empresa, era a maior empresa do mundo na época, de tecnologia da informação, americana, uma empresa conservadora da região do Texas. Era um monstro de empresa. Eu entrei um menino, estagiário de administração no Rio de Janeiro, e saí como diretor executivo de novos negócios, marketing e comunicação, tendo morado nos Estados Unidos, transferido por eles por uma posição global de estrategista de marketing. A IDS era uma empresa muito singular, Canto. Ela hoje já não tem mais esse peso, essa relevância, mas era uma empresa que lidava com uma capacidade e uma habilidade de desenhar estratégias que na época não se usavam esses termos, mas eram totalmente pautados no estímulo das experiências, nas conexões emocionais, no incremento da desejabilidade. Eu tinha um papel, morando nos Estados Unidos, que era um papel de embaixador mundial de marketing, trabalhando num pavilhão estratégico de marketing, que era uma das coisas mais surpreendentes que eu tinha visto na minha época, né? Eu era muito novo. Então a IDS foi uma grande escola. Eu costumo dizer que a IDS, ela verdadeiramente, ela me modelou estrategicamente. A minha cabeça estratégica, a minha cabeça eu fui muito demandado pelos meus líderes naquela época. Eu era muito novo, entregando resultados, e aí você é demandado ainda mais. Amadureceu cedo, né? Eu amadureci. A IDS foi uma grande escola para mim, estratégica, uma grande escola profissional, uma grande escola de movimentos de mercado. Eu vejo, analisando hoje, aquilo que você falou, né? Você não chegou ontem, né? Entrou no ônibus e sentou na janela. Então existe aí uma grande caminhada nesse tempo todo. E te conhecendo, eu vejo hoje que essa estratégia que você define, você aprendeu lá. Eu acredito que se não fosse a IDS e outras, se eu fosse ler, os nossos ouvintes aqui, estou falando com o Carlos Ferreirinha, se fosse ler o currículo dele, acabava o programa. Então eu tinha que realmente fazer uma síntese de tudo. Mas eu vejo que a IDS te ajudou em muito daí você definir a tua posição na Louis Vuitton, né? Foi muito, Canto. É tão interessante. Eu tive diversos gestores, mas eu tive 2 gestores na IDS que são pessoas que fazem parte da minha vida até hoje, são pessoas que eu me relaciono. Um indivíduo chamado Marcelo Norberto era um diretor meu no Rio de Janeiro, um homem muito culto. Na época nem falava muito de corrida, o homem já corria loucamente, era muito rápido, um dos indivíduos mais rápidos que eu conhecia. Eu era muito menino, eu trabalhava apoiando
o relacionamento com a Shell. A Shell era o maior cliente da IDS no Rio de Janeiro. Inclusive, desculpa, você teve na Shell agora, um tempo atrás. Tive agora recentemente num seminário internacional. Para ver o que eles pensam na frente. A vida vai construindo, né? Oportunidades. Muito interessante isso. Eu fiz até esse comentário lá na Inglaterra para eles. E era tão interessante, Canto, que eu dizia para o Marcelo assim: Marcelo, a gente precisa falar com tal pessoa. Ele dizia: tá ótimo, vai lá. Eu falava: não, mas não tem condição de ir. Não, vai lá, se faz ouvir. Chega lá e você vai criar a possibilidade, faça com que o outro tenha vontade de te ouvir. Ele era muito, mas muito, e ele sem saber me pressionava muito. Tinha uma outra pessoa que era a Tânia Paris, a primeira mulher executiva da história da General Motors no Brasil. A IDS era uma subsidiária. Atrás, né? A IDS era uma subsidiária da GM. A Tânia foi a primeira mulher executiva da história da GM na região das Américas. E a Tânia, que era vice-presidente, quando ela me trouxe dos Estados Unidos, aí sendo transferido para São Paulo, e eu sentava em reunião com a Tânia, até almocei com ela recentemente, e dizia: Tânia, eu tenho essa ideia aqui, eu estou com essa dúvida, e ela falava: tá ótimo, então me diga. Eu falei assim: não, então preciso saber o que você acha. Eu falei assim: não, eu não acho nada. Você me apresente a sua ideia, me apresenta, defenda ela até o final e eu não vou te dizer se é certo ou errado. Aguçou tua criatividade. Então, a IDS foi uma empresa muito importante também por esses profissionais que lá atrás me desafiaram muito e me deram muito espaço para que eu pudesse me desenvolver. O que eu quero falar para os nossos ouvintes é justamente isso. A tua história, que é muito rica, falar que vale a pena estudar, vale a pena se presenciar, vale ir atrás do conhecimento, né? Que as pessoas acham que com um cursinho de 6 meses ou no Instagram ali, em 2 dias vai resolver o problema. Né? Informação liberta, né, Canto? Eu tenho uma obsessão com isso, né? Conhecimento é libertador. Aquilo que te empodera verdadeiramente para conseguir se posicionar, para criar uma narrativa, para ter poder de argumentação, é informação. É informação. E informação, ela não vem apenas do curso, ela vem de uma vivência, de uma experiência que você vai construindo, desenvolvendo, se inquietando, se provocando, se expondo. Eu tento absorver conhecimentos de todas as possibilidades e tentei ao longo da minha vida de me manter muito livre e aberto para permitir uma série de perspectivas de opiniões diferentes. Eu tenho uma disciplina de tentar, de todas as formas, entender e enxergar por diversos prismas e diversos pontos de vista. Não existe uma verdade absoluta, jamais existe uma verdade só absoluta. Então eu tenho esse cuidado, tentar de expandir esse conhecimento dessa forma. Agora, Ferreirinha, você anda, como eu te falei, pelo Brasil todo. O Brasil tem seus costumes, né, culturais, e todo tipo, e alimentação, de norte a sul. Mas eu sempre digo que o brasileiro tem um DNA, né? Tem. Qual que seria esse teu sentimento, assim, olhando macro o Brasil, o brasileiro? Olha, Canto, assim, reagindo a essa sua pergunta e essa sua provocação, primeiro, Canto, eu realmente sou muito grato. Eu tenho um conhecimento de Brasil, eu conheço o Brasil, eu estou no Brasil, eu conheço todas as regiões brasileiras, eu basicamente já estive em todos os estados brasileiros. Então eu não conheço o Brasil porque eu li em algum lugar, eu conheço o Brasil porque eu estou no Brasil. E essa é uma das razões que eu sou muito cuidadoso nas verdades absolutas regionais que existem no Brasil, porque isso não é real. O Brasil é um país que demanda tramas de inteligências regionais. Ele é muito amplo, muito vasto, são muitas manifestações que existem aqui dentro. Mas nessa sua provocação, eu vou te responder isso de uma outra forma, Canto. Eu vou usar aqui apenas uma analogia. A escola mundial de hospitalidade até hoje é a Suíça. A Suíça é onde existem ainda as grandes escolas de hotelaria, as grandes inteligências de hospitalidade estão na Suíça. Eu costumo dizer o seguinte, Canto. A Europa, ela tem um conhecimento de serviço, eu já vou chegar no seu ponto, ela tem um conhecimento de serviço que é um conhecimento centenário. Ali onde teve os reis, as rainhas, ali onde tem a nossa eloquência de observação desse mundo ocidental. A Ásia, ela tem uma cultura milenar surpreendente. Os Estados Unidos têm um pragmatismo muito. Então, o serviço nos Estados Unidos é um serviço correto. Ele é um serviço correto porque ele tem que ser correto, inclusive, porque existem penalizações. Né? O americano é obsessivo por criar obstáculos para o outro. O europeu, ele tem uma questão cultural muito forte. O asiático, uma questão de subserviência muito forte. Aí eu vou te dizer aonde que o brasileiro tem um DNA que, para mim, ele é igual
de canto a canto. Eu vou te dizer exatamente onde que eu acho. Eu costumo dizer, Canto, que se nós tivéssemos a nossa tecnicidade um pouco maior no Brasil, nós temos uma questão educacional muito complicada no Brasil. O brasileiro seria a cultura mais importante de serviço no mundo por causa de um detalhe. O brasileiro gosta de pessoas. O brasileiro tem paixão por se relacionar com outro. O brasileiro, ele se relaciona com o vendedor de loja, se torna o melhor amigo. O brasileiro tem carinho e afeto pelas pessoas. E isso muda absolutamente tudo. O brasileiro tem sinestesia humana. Isso é real, isso é verdadeiro. Então não importa as classes sociais, não importa aonde é que estão essas diferenciações, o brasileiro tem prazer de se relacionar com o outro. Essa é uma razão que quando nós estamos enfiados nas nossas crises econômicas, sociais, etc., o brasileiro não cultua a depressão. O europeu entra dentro de um buraco, os Estados Unidos entram num buraco. O brasileiro resolve isso no final de semana, numa roda de amigos, tomando alguma coisa, ouvindo uma música. O brasileiro tem calor humano. Isso muda tudo. Esse afeto, essa sinestesia humana é um DNA brasileiro. Isso em qualquer região do Brasil você percebe que existe um prazer do outro se relacionar com o outro. Isso é único. Então você veja, o Ferreirinha deu o DNA do brasileiro e ele anda por esse Brasil. E é isso mesmo, né? Nós gostamos de uma rodinha, gostamos de um bar, gostamos de estar no clube, gostamos de estar na praça. A gente não sabe ficar parado, né? Não, qualquer lugar você está conversando com alguém, na fila do ônibus. No aeroporto, em todo lado, você sempre está puxando uma conversa. O brasileiro precisa disso. Tanto é, Canto, que uma das minhas rodadas internacionais de projetos e conferências, o que for, você sabe que geralmente eu pego empresas internacionais, clientes, e peço para analisar as redes sociais brasileiras. O brasileiro transforma as redes sociais como se ele estivesse sentado na frente da pessoa. Ele usa o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. Você tem uma noção, o brasileiro, nós somos a segunda maior comunidade de LinkedIn no mundo. Mas nós somos a maior comunidade do mundo em conexão com o outro. Ou seja, cada brasileiro ele está conectado a um número de pessoas que é maior do que qualquer um outro mundo. Que o brasileiro ele dá ok para qualquer um que pede para se conectar com ele. Então, ele só dá ok. Então, você passa o WhatsApp, ok, bom dia, o que você quer? Então, exatamente. Você veja que ninguém no mundo usa o WhatsApp como o Brasil. O Brasil é líder total absoluto na questão do uso do WhatsApp. Porque o WhatsApp brasileiro é uma ferramenta de proximidade. Tanto é que essa aceleração do áudio do WhatsApp foi criado basicamente por causa do brasileiro. Porque o brasileiro conversa no WhatsApp como se ele estivesse conversando com as pessoas. É por isso que teve que criar essa aceleração, né? Senão você fica com áudios que são vidas, né? São contadas ali. Essa sinestesia humana, ela é um desafio, mas ela é também um grande benefício. Você chega para qualquer um gringo que tenha morado no Brasil, você pergunta para ele qual a melhor coisa que o Brasil tem. E eles sempre vão... Canto, eu desafio qualquer um. Todos vão responder que o brasileiro faz a diferença. Se você perguntar qual é o maior desafio no dia a dia, eles vão dizer o brasileiro. Porque o brasileiro, ele é emocional, né? Tudo é uma questão, profissionalmente é um drama. Você não consegue chamar a atenção profissional, o indivíduo acha que você está perseguindo ele pessoalmente, porque ele é muita sinestesia, é muito calor humano, é muita emoção que está envolvida. Mas em cima disso que você está falando, tem uma coisa interessante. Não vamos entrar aqui em política, porque não é o caso da política. Mas o Brasil tem a região norte e tem a região sul. Isso. E eu acredito que no sul, aí pela tua experiência, a gente é muito mais envolvido e preocupado com a política, o que está acontecendo, Isso. do que propriamente esse interiorzão do Brasil, né? Verdade. Então eu vejo, eu gostaria que você falasse, existe um Brasil que as pessoas não estão na mídia, né? É um Brasil que é muito forte, é um Brasil que está produzindo, Isso aí. entendeu? Então, falasse para os nossos ouvintes se essa minha percepção é uma realidade. Não, é A total. das capitais, as pessoas que veem com aquela ideia de que na capital vão resolver, mas lá na cidade está acontecendo muita coisa, né? O Canto, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar de política enquanto um ser que habita uma nação, que a política está em tudo. Eu não me manifesto nas minhas preferências, nas minhas opções, mas a política faz parte da nossa vida, como qualquer outra coisa. O que a gente precisa talvez entender, Canto, é que eu entendo o porquê que existe talvez uma
preocupação ou um envolvimento muito mais acentuado e fervoroso em relação à política no sul do Brasil por uma questão cultural. O sul do Brasil é uma região, o sul, e aqui eu estou dizendo Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, é uma região do Brasil que é uma região de imigratória, é uma região de uma geração europeia que veio de perda. O sul do Brasil é uma região de trabalho, é uma região produtiva, é uma região que começa o dia às 6 horas da manhã, começa o dia já com reuniões às 7 horas, as indústrias, as fábricas. Então o sul do Brasil tem uma questão de códigos, de trabalho, de produtividade, de dinheiro produtivo muito forte. Então qualquer desvios na política, isso mexe fortemente com essa verdade absoluta que existe no sul do Brasil, que eu admiro profundamente. E o que eu costumo dizer o Brasil não é apenas algumas regiões. O Brasil é um país, até costumo dizer, Canto, uma frase que eu uso continuamente. O Brasil das oportunidades é muito maior do que o Brasil dos desafios. O Brasil é um país das cidades periféricas, o Brasil é o país dos interiores, o Brasil é o país que não é dominado apenas pelas cidades protagonistas, não. Isso é um equívoco por completo, absolutamente por completo. Existem bolsões de consumo, bolsões de riqueza em todas as regiões do Brasil, assustadoramente muito alto e muito elevado. Então isso demanda com que a gente consiga quebrar um pouco as nossas resistências e se permita enxergar um país que é infinitamente maior nas suas oportunidades do que nos seus obstáculos. Eu vejo. Agora, uma coisa preocupante que hoje é a inteligência, né, artificial, que a gente fala. Eu vejo que para o brasileiro isso é como se fosse uma brincadeira. Nossa, já no desespero. Porque ele tem que parar de falar, ele tem que ficar atrás de uma... Nem consegue isso, né? O Brasil precisa de pessoas. O Brasil Canto, olha, a forma que eu gosto sempre de dizer isso é a seguinte: você vai num aeroporto na Europa, você vai dar um jeito de fazer o seu check-in. Não existem mais os atendimentos pessoais. Mas eu não falo alemão, não falo italiano. Você vai se virar. No Brasil, as companhias aéreas contratam pessoas para ficar no autoatendimento perguntando a você: posso te ajudar? É a coisa mais extraordinária que existe na face da Terra. Ele contrata um ser humano para te ajudar num balcão automático. É simplesmente extraordinário. O brasileiro precisa disso. O brasileiro precisa da interação humana. Hoje, falando nessa linha, os desafios no Brasil são muito grandes, né? Assim, para os nossos ouvintes, desse momento, né, que você até se falou de carreiras, assim, surgiu aqui essas carreiras que estão no mercado para você estudar. O que você daria as dicas hoje de momento? Olha, o Canto, eu vejo muito mais que o desafio é a gente entender que nós precisamos reconhecer que muitas das atividades pulsantes e muitas das oportunidades punjantes que estão no mercado não existiam há 20 anos atrás, não existiam há 10 anos atrás. Se nós filhos chegássemos para os nossos pais dizendo que a gente seria, sei lá, designer ou game, a gente levava um safanão e ia voar de um lado para o outro, né? Então, se fossem talvez pais um pouco mais abertos, eles diriam: primeiro você faz uma coisa séria e depois você vai fazer isso que você quer fazer. Hoje, se você tiver um filho que seja bom no game e falar: quero ser game, investe nele, porque é uma loucura o que está acontecendo, né? Nós temos hoje janelas de oportunidades. Eu conheço uma geração de pessoas mais jovens que trabalham na internet com 3, 4, 5, 6, 7 projetos diferentes. Então, eu não consigo mais dizer que a verdade absoluta é ser advogado, engenheiro, administrador, médico, seja lá o que for. Porque existem muitas e muitas outras oportunidades que surgiram no mundo digital, no mundo global, no mundo onde as fronteiras foram totalmente derrubadas, onde você consegue se relacionar com qualquer um no mundo através do advento da tecnologia, da internet, etc. Então, eu diria que se mantenha mais curioso, mantenha-se mais inquieto, e aqueles que ainda possuem filhos na adolescência, eu costumo dizer: não pressione mais para que tenha que fazer faculdade logo aos 17 anos. Não, deixa ganhar a vida, deixa conhecer um pouco mais o universo de oportunidades e possibilidades. Quando você também fala, comenta suas palestras sobre o futuro, né? O futuro é agora, né? Só tem que realmente agir o mais rápido possível dentro do momento.
Acho que é isso, né? É isso, até porque essa ideia de futuro muito longínquo, ele foi quebrado, né? Ele quebrado. Hoje tu pode pensar em 2030, né? Hoje 2030 é longe. Muito difícil, Canto. Eu venho, até por eu ter vindo, né, de estruturas profissionais corporativas, eu fui modelado estrategicamente a pensar no futuro, a desenhar planejamento estratégico de longo prazo, e eu vou lhe dizer que eu tenho tentado o máximo comigo mesmo, meu time e com os meus clientes, dizer: desconstruam isso, construam uma visão de longo prazo, mas planejamentos que podem ser alterados e mudados a qualquer momento. Eu digo que o mudar permanece, não é verdade? Quer dizer, o mudar... Mudar é a única constante. Heráclito, não é? Filósofo grego do período 600 antes de Cristo. Heráclito dizia... Heráclito na verdade, é o período da filosofia que antecede Sócrates. Heráclito é o filósofo considerado o primeiro a pensar e construir uma reflexão onde ele dizia: tudo é movimento, tudo é fluido. Ele já usava esse termo 3.000 anos atrás. Tudo é fluido. Mudar é a única constante. E acaba tendo. Eu estava lendo o teu livro, e aí você diz uma citação do Alvin Toffler: os analfabetos do século XXI, né, não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. É interessante isso, porque as pessoas têm medo, né, muito medo, Canto, o novo ele assusta, né? Ele mexe nas nossas conformidades, ele mexe nas nossas certezas. Pelo menos eu tenho o hábito de dizer que aprender é um exercício de libertar a si mesmo das suas crenças, das suas certezas absolutas, das suas convicções. Aprender é um questionamento contínuo. Aquilo que eu sei ainda funciona, aquilo que eu aprendi faz sentido ainda. Toffler me impactou há muitos anos atrás por um livro que eu li há muitos anos atrás, que é um livro soberbo dele, chamado Choque do Futuro, The Shock of Future. E é tão interessante que eu voltei a me conectar a Toffler durante o período da pandemia. Na minha busca constante de fundamentações, eu esbarrei novamente em Toffler. E é tão interessante que essa frase que eu trouxe, ela acabou viralizando, ela acabou entrando numa trama contínua, que é de Toffler, mas Toffler está falecido há 7 anos. Só que essa expressão, Canto, que você leu, que ele diz: os analfabetos do século XXI não serão mais aqueles que não sabem ler e escrever, ele escreveu isso há 57 anos atrás. O livro Choque do Futuro foi lançado há 57 anos. Nós estamos falando de um indivíduo que há quase 60 anos atrás já olhava para frente, porque ele era futurista, e ele dizia: desconstruam as verdades, né? Se mantenha capaz de observar outras perspectivas. Quando eu vejo isso... Mas hoje, Ferreirinha, eu vejo meus netos hoje. Infelizmente, eu vejo que a educação está muito ruim, né? Muito ruim. Então, para se criar novos Ferreirinhas hoje em dia no Brasil, é muito difícil, né? Porque você veja o trabalho, a caminhada que você fez. E eu sou da época que reprovava de ano. Eu não conheço ninguém que reprovou de ano. Hoje é uma mensalidade, é um carnê, né? Então não exigem mais. Não sei se eu estou errado ou não, mas a educação... Eu tenho pena, porque para você ter uma educação hoje... Será que seria a meta? Teria que começar agora o Brasil, né? Porque leva 30 anos. Eu jogo golfe. Eu vejo quando comecei a jogar golfe, a Coreia falou que iria investir em educação. Hoje, os coreanos, aquelas pessoas que se destacam, eles levam para as melhores universidades do mundo. Então, você veja que eles estão certos, né? Não, Canto, a grande transformação que aconteceu na Ásia nesses últimos anos, o pilar dessa transformação é a educação. Se nós olharmos a China, a Coreia, Singapura, esses países foram profundamente alterados e transformados. Índia, né, crescendo aí uma média de quase 6, 7%. Soft e tudo mais. Exatamente isso. A gente olhar, inclusive, isso que você comentou, alguns dos principais executivos globais são indianos. Se nós pegarmos o head mundial de inteligência, de tecnologia do Google, é indiano. Se você pegar a ex-presidente do grupo PepsiCo, era uma mulher indiana e assim por diante. Canto, a educação está muito próxima da minha vida. Eu tenho 3 irmãs, minhas 3 irmãs são professoras. Eu vejo lá que você... E eu tenho um sobrinho afilhado que ele é secretário de Educação no Rio de Janeiro. Então a educação ela faz parte do meu dia a dia. O Brasil, em todos os governos, tomou uma decisão de produzir resultados globais. Então, a gente precisa dizer que as pessoas estão sendo aprovadas. Eu venho de uma educação muito simples, Canto. Eu não estudei nas melhores escolas, eu não tive uma educação de ponta.
Eu não tive uma educação de ponta, eu não fiz intercâmbios mundiais. Então aqui eu tenho duas questões. A primeira é, quando você tem uma fragilidade, existe sempre também uma outra alternativa de você buscar complementações, ferramentações, né? Eu venho de uma estrutura educacional muito simplória, muito básica, mas consegui encontrar alguns outros caminhos e de uma estrutura familiar que tinha muitas limitações. Agora, na minha jornada, eu vou te falar o seguinte, Canto. A minha irmã mais nova, que teve uma escola do ensino fundamental, ela dizia que em determinado momento você não podia nem mais chamar a atenção, ela está aposentada agora, não podia chamar mais a atenção de pais em relação aos filhos, porque você estava confrontando uma coisa fora do comum. Então, a minha irmã, eu tenho uma de minhas irmãs, ela é da universidade, então ela é pesquisadora. Então, ela diz o seguinte, ela pega o aluno que chega na universidade sem ter aprendido a fazer conta. Aí a minha irmã, eu tenho uma outra irmã que está no meio, que ela ia até a preparação do vestibular, também já está aposentada, ela dizia que ela pegava um aluno que saía do ensino fundamental sem saber ler. Então, na verdade, nós estamos construindo gerações de educação que mal sabem ler, mal sabem escrever, mal sabem fazer conta. E aí, quando você chega lá em cima, tudo fica muito mais complicado. Nós temos a educação brasileira nunca foi prioridade para nenhum governo. E aqui nenhum governo. Se nós pegarmos o período democrático brasileiro, nós vamos entender que desde o período da democracia brasileira, governos Fernando Henrique Cardoso, a educação brasileira ela nunca foi priorizada e protagonizada por nenhum governo brasileiro. Então, o Brasil fica anos-luz em qualquer tipo de movimentação. Essa é uma das razões que nós temos alunos extraordinários brasileiros que vão para as universidades internacionais, que fazem sua vida lá fora, porque a gente tem muita deficiência brasileira de fomentar uma educação de primeira linha. E quando a gente fala de educação, eu vejo que os nossos ouvintes que a educação é a base de tudo, né? Que você economiza um monte. Aquela pessoa que furou o sinal, aquela pessoa que não respeita o outro, quer dizer, tem uma série, né, que vem atrás. Eu sou da época, colégio também estadual, se eu fizesse alguma coisa errada, tinha um professor de matemática que, se eu errasse, ele tinha uma régua e me dava na mão. Hoje ele seria preso. Né? Não pode. Não pode. Também não sei se a gente tem que ter régua para bater nas pessoas. Não, digo, dá uma mexidinha. Eu acho que nós perdemos... Canto, até vou usar uma outra forma minha muito pragmática de dizer as coisas, eu digo, até na democracia existe limite. Nós estamos perdendo o limite das coisas, né? Nós estamos, essa fluidez excessiva também gera uma série de desafios. Bem, Ferreirinha, fale um pouquinho da MCF Consultoria, que acho que é o grande guarda-chuva, né, dos seus negócios. Sem dúvida, a MCF é uma jornada que eu me orgulho muito, são 23 anos, inclusive há algumas semanas eu estava com o meu time desenhando os nossos 25 anos, então daqui a 2 anos nós estamos aí na nossa jornada dos 25 anos e eu me orgulho, né? Uma empresa de nicho, uma empresa de inteligência de segmentação. A MCF é a primeira empresa nas Américas, Canadá, Estados Unidos e América Latina a ter uma proposta de uma inteligência 360 na gestão do luxo. Então, é uma empresa de inteligência estratégica, uma empresa de fomento, de geração de negócios pelo viés da inteligência estratégica. E são 23 anos, né, Canto? Você sabe o que isso representa, né? Mas o mais fantástico que eu vejo na tua equipe, que são pessoas que estão lá há 20 anos, 18 anos. Isso que é mais genial, né? Não tem turnover. Você sabe que é tão interessante, Canto, esse comentário que você fez, que eu sou um indivíduo muito pautado para pessoas. Essa é a minha pauta principal de vida, seja ela no pessoal, seja ela no profissional. A MCF é uma empresa pequena, né? E uma empresa pequena, eu não tenho condição de desenhar qual é o seu plano de carreira nos próximos 10, 15 anos, né? Nós somos uma empresa... A nossa característica de lidar com muitos segmentos e atividades e muitas regiões, ela gera quase que uma empresa diferente diariamente. Assim, a minha equipe costuma dizer que a gente começa o dia com o financeiro, está no meio da manhã, nós estamos no carro, está na hora do almoço com a área da saúde, parte está na beleza, depois está no imobiliário, depois está na hotelaria, e a gente lida com esse número de projetos diferentes. Eu acho que todos auxiliando um ao outro, né? Todos auxiliando, mas talvez esse seja um elemento
elemento, para uma empresa de 23 anos, a maior parte mais da metade do meu time tem 10 anos, 12, 13, 14, 20. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 25 anos, desde a minha época de Vuitton. Eu achei tão bonito, esses dias você postou uma foto no Instagram, acho que uma senhora está com você eu devo ter postado que cuida de você, tá lá, acho que desde o começo, né? Da Catinha. A Catinha é minha coordenadora administrativa. E a Kátia, a trajetória dela comigo são de 25 anos, ela completou agora na MCF 21 anos. Ela foi minha primeira funcionária na MCF, durante os meus 2 primeiros anos eu era sozinho. Minha primeira funcionária, só que tem um ponto fundamental, Canto. A Kátia, ela era faxineira e copeira na Vuitton. Então, 21 anos depois, essa menina, ela é a coordenadora administrativa do escritório. Então, isso que é. E você, o Bento Store, fala um pouquinho do Bento Store. A Bento para os nossos ouvintes, é um nicho que você comercializa, fabrica. A Bento é uma outra. A MCF é uma empresa que eu sempre fui sozinho. A Bento, hoje eu sou sozinho, mas durante a pandemia, eu e o Carlos Otávio, nós nos separamos na sociedade. O Otávio decidiu voltar para a região dele, etc. Eu vou te dizer que a Bento Store foi um estímulo do Carlos Otávio. O Carlos Otávio faz parte de um grupo de amigos de mercado que me dizia: Ferinha, vamos empreender numa outra frente. Eu falava: tá louco, eu mal consigo dar conta com a minha empresa de consultoria, vamos empreender. Eu falei: então tudo bem, vamos para a área de produto, porque não dá mais para a área de serviço, porque é uma esquizofrenia. E aí nós dedicamos quase 2 anos estudando uma série de possibilidades e entramos no que a gente chamou de mobilidade e portabilidade. Marmitas, garrafas térmicas, bolsas térmicas, rodamos o mundo, fomos em todos os continentes dar uma olhada no que estava sendo lançado e acabamos criando a Bento Store, que completou 10 anos, agora nesse ano de 2024 são 10 anos de Bento. Para os nossos ouvintes, entra no portal, é isso? Instagram, Bento Store. Bento Store. Tudo Bento Store, tudo da mesma forma. Agora, e também tem os teus cursos, né, hoje, não só aqui no exterior. Fala um pouquinho desses cursos, como é que, logicamente, com essa experiência, as pessoas começam a perguntar, né? Portanto, você sabe que a MCF, da forma que ela é hoje, e quando eu digo hoje, já são aí nos últimos 20 anos, a modelagem da MCF, da forma que ela se constituiu, ela veio em função de um curso. Foi ao contrário. É exatamente isso. Porque, na verdade, a MCF, a história da MCF não é porque eu fui um empreendedor visionário, porque eu queria abrir empresa, nada disso. Na verdade, a MCF ela veio porque eu precisava emitir uma nota fiscal era um projeto do governo federal, o Henrique Cardoso. Eu tinha saído da Louis Vuitton e me chamaram para coordenar um projeto internacional do Brasil. E eu acabei tendo que abrir uma empresa. E a minha intenção era coordenar esse projeto e voltar para o mercado de trabalho. Eu nunca tive esse sonho de ser empreendedor, que eu tinha que abrir empresa, nada disso. Então as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo que tinha uma oportunidade, talvez tendo ali a chance de entender o momento e agarrar a oportunidade. Então, dito isso, da forma que ela é hoje, existia curiosidade de alguns profissionais de mercado para entender como tinha sido o meu período na Vuitton. A Vuitton tinha crescido muito, a expansão dela na América Latina tinha sido muito significativa, eu coordenei basicamente 14 mercados, e aí eu decidi reunir alguns empresários e gestores de diversas regiões do Brasil que entravam em contato comigo para me perguntar coisas. Eu juntei todo mundo, fiz nem chamava de curso, mas eu juntei essas pessoas, era esse curso ali, de 3 meses, esse curso que hoje é um curso de 2 dias intensos, era um curso de 3 meses, onde eu ia compartilhando o meu olhar sobre as construções que eu fui liderando na região da América Latina. Então, esse curso que nós chamamos do luxo aplicado à gestão, dos 23 anos da MCF, ele existe há 20 anos. Então, ele é a escola, né, na região, o primeiro curso de inteligência e gestão do luxo. A gente continua fazendo ele. O próximo vai ser quando? Os nossos ouvintes? Outubro agora, sempre em São Paulo. A gente já fez esse curso em todos os lugares, do Brasil. Hoje a agenda não permite mais isso. Então, os cursos eles acontecem abertos, livres, só em São Paulo. E quando nós saímos de São Paulo com esse curso, é sempre uma edição fechada, que é contratada. Sim.
Então, agora, recentemente, nós fizemos na região de Campina Grande, na Paraíba, faremos em Goiânia agora no mês de agosto ou setembro, não lembro muito bem. Então, a gente se movimenta, assim, fora de São Paulo, mas para edições fechadas, contratadas. É interessante para os nossos ouvintes, se quiserem contratar, né? O Exatamente. teu. Nem eu sabia que você fazia essa parte de levar, né, a tua equipe para poder a gente faz isso, desenvolver. se movimenta. E em cima disso, quer dizer, você também foi para o exterior, né? Levar as pessoas, né? Que essa experiência é muito rica. Todos que foram, que eu conheço, saem maravilhados. Inclusive, eu quero ir logo no próximo. Nós temos um programa chamado True Experiences, que é um programa do que eu chamo das experiências verdadeiras. Na verdade, eu não gero visitas internacionais, eu gero encontros internacionais com executivos e gestores de operações de luxo, operações que alcançam patamares de bastante relevância e de prestígio. Então, eu gero reuniões estratégicas e ao longo desses últimos, a gente tem esse programa basicamente há 15, 16 anos, nós tivemos eu coloco um grupo de pessoas sentado com o presidente mundial da Tiffany, presidente mundial da Dolce & Gabbana, presidente mundial da Ferrari, presidente mundial do grupo Marriott. São experiências mesmo então, que as pessoas... Eu costumo dizer que essas experiências verdadeiras, esse True Experiences, é porque quando nós colocamos diante do gestor, do executivo, compartilhando uma prática gerencial e uma prática estratégica. A minha cabeça pensa o tempo inteiro de estratégia, Canto, e é isso que eu gero o tempo inteiro nessa movimentação. Olha, lá na EDS, hein, estudou bastante e foi comprado pela Tânia, né? Tânia Paris, fui trazido de volta. Tânia, obrigado, hein? Para São Paulo. Obrigado. Obrigado. Foi ótimo. Vou mandar para ela depois, para ela ouvir. Agora, você, entre tudo que você fez até hoje, eu vejo que lendo e relendo o teu livro, né, O Paladar Não Retrocede, que é fantástico, ele é sempre atual. E eu acho que tenho certeza que é um orgulho, né, saber que tanta gente lê e foi impactado por milhares de pessoas, né, Ferinha? Canto, esse exercício do livro é um exercício, o segundo livro vem agora, quase 5 anos depois, vem agora o segundo livro. Esse é spoilerzinho, olha aí, quando vai vir, olha aqui, ó. Novembro. Está em primeira mão em novembro. É a primeira vez que eu falo até publicamente, assim, venho em novembro, na verdade, para esse segundo livro, é um livro totalmente pautado em atendimento e relacionamento. Falamos agora há pouco sobre relacionamento, e eu terei ao meu lado um profissional, que é o Leandro Crepaldi, que trabalha comigo há 13 anos. Uma excelente pessoa, um abraço para ele. Ele é meu gestor na área de conteúdo e ele está comigo já há 13 anos, ele que está junto comigo nesse novo livro. Eu vou te dizer, Canto, que o Paladar Não Retrocede, ele é um exercício que veio 18 anos depois que eu tive a MCF. Eu não quis escrever livros antes, e eu vou te falar claramente porque eu não queria, eu tinha um pouco de temor e receio. Eu li ali que você teve bastante, né? Porque eu não queria ser reconhecido, Canto, por um indivíduo que escreveu um livro. Eu não sou academicista, eu não sou um indivíduo de frases prontas, eu não sou um indivíduo de... Pretende ir para a Academia Brasileira de Letras. Não tenho nenhuma intenção. Então, eu queria que o livro viesse numa celebração de uma levar conhecimento às pessoas, de uma experiência genuína. Eu queria que o livro fosse apenas parte de uma história verdadeira. Não era o livro que ia criar o Ferreirinha e o MCF, mas ao contrário, o Ferreirinha e a MCF que gerou o livro. Agora, o livro, no final de tudo, é um livro de gestão de nicho, né? Ele fala de uma questão de nicho. E eu vou te dizer, Canto, eu tenho sim um orgulho muito grande, mas vou te falar que eu tenho uma surpresa muito maior do que o orgulho. O livro, ele cresce de forma contínua, 5 anos de crescimento, não existe uma interrupção da venda do livro, ela cresce anualmente. Nós estamos quase 3 vezes mais esse ano do que nós tivemos nos últimos anos. Então, Paladar Não Retrocede é uma conquista muito interessante. Eu vejo isso que você falou, uma realidade, né? Está sempre atual, e as pessoas que vão nas suas palestras, né? Que, por sinal, falar em palestras, as pessoas dizem o seguinte: vou escutar a palestra do fulano, ciclano, e é a mesma palestra. E aqui eu posso fazer um depoimento para vocês que a palestra do Ferreirinha parece que ele vai fazer palestra hoje, amanhã tem outra palestra, ele já está mudando, ele é um cara que é espetacular, está trazendo insights, né? E é uma realidade, porque às vezes as palestras as pessoas acham que viu a palestra do mês passado e hoje não, mas só que o mundo muda tanto, que se você não se adaptar, então acho que eu tenho razão em relação a isso, né? Não, Canto, assim, eu sou obsessivo com isso, na verdade eu sou obstinado com isso, na verdade verdadeiramente obcecado. Algumas questões aí, ninguém produz conteúdo para mim,
apesar de ter um time de 40 e poucas pessoas, ninguém constrói conteúdo para mim. Eu tenho o meu time estratégico nos projetos estratégicos, onde a maior parte do meu negócio está realmente em projetos estratégicos. Eu tenho o meu time na área de geração de conteúdo, mas que eles estão gerando as oportunidades dos conteúdos. Ninguém faz um slide para mim. Sou eu que escrevo tudo, sou eu que coloco minha cabeça nisso. Então, dito isso, Canto, ao longo desses 23 anos, é impressionante a quantidade de pessoas que entram em contato para contratar algo que esteja pronto. Não existe nada. Eu não tenho palestra de prateleira, eu não tenho um módulo que você contrata porque ele é fechado. Eu decidi há muitos anos que isso seria fluido, que isso seria de movimento, e até porque, volto a dizer, né, eu não me considero um palestrante profissional. A minha vida não é feita em cima de palestras. A palestra não é o que determina a minha vida. Ela é apenas mais um exercício, que é um desdobramento dos meus exercícios estratégicos. Então, a palestra ela é um exercício que eu olho para aquele conteúdo e tento entender com quem que eu vou falar, qual é a empresa, qual é o segmento que eu atividade. Então, aqui eu afirmo e aqui eu tenho muito orgulho. Os nossos produtos e a minha fala de conteúdo ela é verdadeiramente autêntica e genuína. Agora entrar um pouquinho no luxo, né? Eu sempre digo e penso, uma vez até comentei com você, que para mim luxo é luxo. Hoje fala de alto luxo, fala não sei do que, AAA e tudo mais. Isso. Agora, hoje construir uma marca de luxo, quero construir uma marca de luxo. Acho que as pessoas estão muito em cima do tal do luxo, Ferreirinha, que eu vejo, não vou entrar aqui na indústria imobiliária, mas a verdade não tem ali um pedigree, né, para você poder, não tem um tempo para você criar. Eu vejo que as marcas mesmo, você pode falar, elas estão sempre mudando, né, claro. Tentando... Canto, luxo, primeiro assim, luxo é o patamar máximo, né, então todos esses desdobramentos de alto luxo, não faz muito sentido. O luxo ele é o termo que já identifica e já determina o patamar máximo do extraordinário, o estado da arte da excelência. A primeira coisa que eu gosto de dizer eu só disse que ela não está banalizada, a palavra luxo para tudo é uma questão assim. Eu acho que essa questão de banalização, Canto, assim, eu acho que todos os termos que ganham muita notoriedade, eles acabam sempre correndo o risco de serem banalizados. O que acontece é que no final do dia o mercado é soberano, ele vai organizando, vai tirando. Ele vai saber separar o joio do trigo. Ele separa o joio do trigo. Então eu vejo que o luxo é uma atividade, uma atividade e ela é um farol de excelência que pode servir como inspiração para uma série de segmentos e atividades. Quando existe um excesso desse uso, quando existe um uso equivocado disso, as coisas vão se arrumando, o mercado vai entendendo e vai separando o joio do trigo, como você bem colocou. Talvez meu principal ponto, Canto, é que a vida não é feita de luxo. E aqui, talvez trabalhando com isso há 30 anos, eu vou te dizer que muitas das vezes existe uma perspectiva que trabalhar no luxo ou no alto padrão é a forma correta. Não é a forma correta, é apenas mais uma das formas. Existe espaço no popular. Existe uma das ferramentas. É uma delas, né? Então, essa crença que muitas das vezes o luxo ele é quase um certificado de excelência é um erro, é um equívoco. Tem muito produto popular que é excelente, existe muita marca de volume popular. Você comentou em tuas palestras, lembra? É excepcional. Você falou da China no passado, que é a China hoje produzindo. Exatamente isso. Olha a China, a excepcionalidade da China em diversas frentes de atuação. Ninguém comprava ano passado, hoje em dia todo mundo comprando. Exatamente isso, né? Basicamente é uma escola, inclusive de excelência, até no produto massivo. Então eu vejo que eu tenho uma observação, eu tenho uma disciplina de trabalhar o luxo como uma inspiração de gestão estratégica de diferenciação. Mas não por acreditar que essa é a forma correta de fazer as coisas. Ao contrário. Nós estamos aqui no Grupo RIC, né? O Grupo RIC hoje no Paraná, que tem a Rede Record, e dentro dos seus produtos tem a Top View aqui, que é uma revista que está aqui há muito tempo, que basicamente ela trabalha nesse mercado de luxo, e ela se sustenta com esse mercado, trabalhando aí. Eu vou te dizer uma coisa, Canto, assim, no mundo digital,
o que a TopView consegue fazer é meio que impressionante, assim, porque também concordo. A TopView é um produto offline, apesar de ter suas plataformas digitais, mas é uma plataforma offline e vou te falar de uma excelência surpreendente, assim, aqui, gente, é importante para os ouvintes saberem, não existe uma preparação prévia de fala minha aqui com o Canto, eu nem sabia que você falaria da TopView, mas no sul do Brasil, e aqui eu estou dizendo no sul do Brasil, a TopView é absolutamente uma das principais referências, e eu vou te dizer, inclusive, de uma consistência surpreendente, porque são muitas e muitas as revistas que não existem mais, e que foram ótimas, que foram excepcionais. A consistência da TopView a TopView é a grande referência no sul do Brasil. Não estou nem falando do Paraná, estou falando no sul do Brasil. E é impressionante porque ela tem lá os seus filhotes, que eu digo, anuários, tem a área de saúde, daí faz os eventos, aqueles eventos. Bom, Curitiba ainda tem baile de debutantes, sei, imagina. Então... São muitas as cidades no Brasil que tem bailes de debutantes. Mas capitais, eu digo, mas ainda é uma cidade... É porque Curitiba tem essa questão de... Curitiba é quase um país à parte, né? Uma província. Na verdade, então eu digo porque aqui você tem a parte de saúde, o agro, né, da TopView é muito forte, você acaba tendo. Agora, eu queria ver contigo, hoje, falar da indústria imobiliária, que basicamente é o meu setor, sou corretor de imóveis aí há 48 anos, eu amo essa profissão, e do Canto a Canto foi bem, né? Acho que foi um acerto muito legal, né, do nome. Fantástico. Mas eu amo, sabe, realizar o sonho das pessoas, saber que eu passei ali, tem milhares de pessoas que eu já fiz, que saíram, achei muito importante. Mas fala para nós do momento, eu sei que você hoje trabalha no Brasil inteiro, dando consultorias aí em todos os setores, mas fala para nós hoje do momento da indústria imobiliária no país. Olha, Cantor, nesses 23 anos da MCF, de diversos segmentos e atividades que nós temos projetos, algumas atividades sempre foram muito mais eu diria demandantes do nosso trabalho. A área da beleza, saúde, a área de shopping centers, a área de varejo como um todo, a área de hotelaria, hospitalidade, turismo, sempre foram muito demandantes, carros e financeiro. Entre todos esses segmentos de atividades, uma das atividades que sempre esteve presente nos 23 anos da MCF, quando eu digo sempre, quer dizer o seguinte, eu nunca tive nenhum ano da MCF nos 23 anos que nós não tivemos projetos imobiliários. Então, se eu olhar para esse ano de 2023 e 2024, nós temos, só do ano passado para esse ano, nós lideramos quase 22 projetos imobiliários no Brasil todo. E aqui eu estou dizendo desde a região do norte do Mato Grosso ao interior do Rio Grande do Sul. Você estava na Paraíba agora, inclusive? Estava, inclusive. Numa cidade? Exatamente isso. Bananeiras. Com projetos imobiliários lá em Bananeiras. E com consultoria do Carlos Ferreirinha. Exatamente isso. Projetos estratégicos. Aqui é a nossa veia estratégica mesmo, é meu time de inteligência estratégica junto comigo, Martim, que está à frente de tudo isso, que é o meu gestor de toda a inteligência estratégica da MCF. Eu vou afirmar algo, Canto, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que circulam de uma forma geral em relação... A gente está diante de reformas tributárias e fiscais que vão onerar alguns outros segmentos de atividades. É muito difícil para um país dessa dimensão. É inevitável que nós precisamos de uma reforma tributária, isso é inequívoco, a gente está esperando isso há 20 anos. Não para aumentar impostos, para normalizar, né, os impostos. Né? Precisa normalizar impostos, mas alguns setores precisam ter impostos aumentados. É uma equação natural em qualquer lugar do mundo. É muito difícil encontrar um equilíbrio de vontades em relação a isso. Tirando todas essas questões, Canto, com todos os incrementos do custo de mão de obra, com todos os incrementos dos custos que tiveram na matéria-prima, com a cadeia produtiva sendo rompida nos últimos anos, com todas as questões de pandemia, de guerras, etc., eu vou afirmar, os últimos 4 ou 5 anos, a atividade que é protagonista é o imobiliário. A casa se tornou protagonista, o imobiliário continua num ritmo pulsante e pungente, muito, mas muito forte. Evidentemente que tudo que fala com popular, tudo que fala com expansão de crédito, aqui é um pouco mais complicado, tudo que fala com alto padrão é o melhor resultado da história do Brasil.
E esse ano, as vozes mais pessimistas de mercado acreditavam-se que esse ano seria o ano da derrocada. O ano de 2024 são os melhores resultados dos últimos 4 anos. Os melhores resultados dos últimos 4 anos, em todas as regiões do Brasil. Então, eu lido com empresários e empresas no Brasil inteiro, que a primeira parte da reunião é chorar comigo. Aí eu vou ver os resultados, estão em crescimento de 30%, 40%, são as melhores vendas dos últimos anos. Então, assim, imobiliário entrou numa dinâmica de vida, Canto, que ela terá um impacto de crescimento de custo, tudo isso vai acontecer. Mas esse protagonismo do imobiliário, eu vou te dizer que, olha, Canto, eu vou afirmar, tudo que foi lançado, incorporado, iniciado, projetos de Greenfield, o que aconteceu, isso é um movimento no mundo, mas o que aconteceu no Brasil nos últimos 4, 5 anos, isso garante essa atividade nos próximos 5, 6 anos. É muito, mas é muito tapume em todas as regiões do Brasil. Todas as regiões. Eu posso falar para você que está surgindo verticalização em Rondonópolis, que é algumas das verticalizações mais surpreendentes que eu vi nos últimos anos no Brasil. Se eu falar para você dos condomínios horizontais que explodiram em todas as regiões do Brasil, é algo absolutamente impressionante. Se eu pegar a região de Paraíba, se eu olhar só o que eles têm já planejado, aprovado, investido para construção nos próximos 5 anos, ultrapassa quase tudo que aquela região Nordeste fez. Eu estou falando da Paraíba, que é um micro-organismo dentro da região Nordeste brasileira. O que acontece no imobiliário é impressionante e nós vamos continuar num ritmo acelerado. Eu vejo você falando com essa emoção, até arrepia, né? Porque você vê que o Brasil, não sei se você tem essa informação, nós temos 50 milhões de pessoas que moram de locação. 50 olha isso, eu nem tinha essa noção. 50 milhões. Olha isso. Sabe o que é isso? Assim, uma coisa você fala de um país de maluca. 210 milhões. Quando você fala teve há 4, 5 anos, e você, numa das suas palestras, você falou o protagonismo do morar pós-pandemia. Né? As pessoas hoje em dia estão indo isso para... É exatamente isso. Elas não querem ficar mais isoladas num apartamento sem varanda, que era uma churrasqueira, na verdade? Canto, o que acontece, aqui sim, existe um estímulo, eu tenho pouca desse impacto do pós-pandemia, da pandemia, seja lá o que for. Mas... é o estímulo que eu digo, não é aqui sim, um estímulo gerado, genuíno, veemente da pandemia. A casa assumiu o papel de protagonismo. Acreditava-se fortemente que tudo que falasse com tecnologia, tudo que falasse com saúde seriam as atividades dominantes. E a verdade, Canto, assim, tudo que fala com tecnologia e saúde nos últimos anos cresceu de forma significativa, mas nada, absolutamente nada, assumiu o pódio de vencedor que é a casa. A casa se tornou parte de uma equação, de uma dinâmica na vida que gerou movimento. Então, quem estava durante esse período em ambientes menores decidiu sair para maiores. Quem estava em ambientes maiores falou, não precisa desse espaço todo, foi para menores. Então, na verdade, isso é o que você espera, né? Uma dinâmica que foi acontecendo. O volume de comercialização, de lançamento... Veja uma Leroy Merlin, essa loja de material de construção, bateram todos os ecos que tinha, né? Eu vou te falar uma coisa, Canto, o Leroy Merlin, em determinado período pandêmico, dos 2, 3 primeiros anos, era Disney. As pessoas iam... Disney da construção. Algumas cidades brasileiras, as pessoas iam de mutirão para Leroy, iam ônibus. Com famílias, etc., que iam passar o dia na Leroy. Então, a Leroy tinha fila na Leroy Merlin. É uma coisa absolutamente impressionante. Estamos no mesmo patamar? Não. Mas também não é para estar. Ninguém consegue correr uma maratona por dia. Nenhuma atividade consegue ser tão elástica dessa forma. Você quebra. O excesso é tão complicado quanto a ausência. Até tem empresas que eu lido, Canto, que crescem tanto, clientes nossos, que crescem tanto, só que isso estressa o time, a equipe. Eu falo, cara, às vezes é melhor nem crescer tanto para manter um certo equilíbrio, para manter um pouco mais de positividade no seu crescimento contínuo. É interessante, eu estava em Florianópolis, na época da pandemia, tinha uma imobiliária que ela atendia, era drive-thru, um troço impressionante. Olha isso. Que as pessoas saíam, era de São Paulo e Rio, porque eles queriam saber...
pelo aeroporto que você tem. Então a pessoa pega o avião, ele vai para Florianópolis. Chega dali, em 10 minutos está na praia. Ao passo que ele vai para uma praia ali, ele leva 4, 5, 6 horas. Então eu vi isso aí. Tinham 17 carros esperando para comprar imóvel. Agora, Cantor, eu vou te fazer uma pergunta. Você com essa sua trajetória de 50 anos aí na área da corretagem, você já tinha visto isso alguma vez? Não. É uma loucura, isso virou drive-thru, né? O drive-thru do McDonald's. Protagonismo morar. Eu tenho um amigo que ele estava na loja, passei numa loja, eu entrei ali, tomando café. Falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu vim aqui comprar um sofá. Daí eu falei, mas sofá? Você comprou um sofá? Ele falou, tá lá, eu, minha mulher, sentado na sala. A gente não frequentava a sala direito, e hoje em dia, pós-pandemia, a gente viu que precisava comprar um sofá. Agora, se ele está comprando, imagine quantos... A gente descobriu a planta, descobriu o espelho novamente, né? Agora, hoje você presta, como você disse, assessoria para todo o setor, todos, loteamento, empreendimentos residenciais, comerciais e tudo mais, né? Eu sempre falo também que existe as pessoas falam que tem um diferencial em fazer isso. E eu, por coincidência, aqui também não é nenhuma propaganda, eu conheci uma consultora, acho que uns 7 ou 8 anos atrás, que é a Daxo, que eles têm uma consultoria contigo de Joinville, e eu vejo que realmente os empreendimentos que eles têm feito, a preocupação que eles têm feito, estão num patamar hoje em dia, a maior planta que tem, aquela de Joinville, de Santa Catarina, o empreendimento que eles estão fazendo, e eu vejo que ali existe um diferencial, né? Existe um carinho ali. E, logicamente, existe uma equipe deles com a tua consultoria. Mas, na maioria, não é assim. Na maioria, é simplesmente se você copiar ou colar um projeto e você adensar o máximo possível, que eu sempre digo, às vezes não há necessidade por 3 torres. Ponha 2 torres, você vai ficar com 10 metros, a pessoa não abre a janela e quer ir embora. Então, hoje em dia, dependendo do negócio. Então, eu vejo que essas consultorias que você faz, você vai errar menos, né? É um excelente ponto, né, Canto? Existe um equívoco quando a gente trata a consultoria como se fosse um movimento ecumênico de milagres, né? Consultoria não é milagre, consultoria todo mundo é um exercício, né? É um exercício de propor. É exatamente isso, né? É mais uma cabeça propondo outras perspectivas e trazendo um repertório mais amplo, muitas das vezes, em cima dessas perspectivas. São muitos os exercícios no Brasil, Canto, são muitos os exercícios no Brasil de empreendimentos imobiliários extraordinários. O Brasil se tornou uma escola mundial na área da arquitetura, o Brasil é uma referência hoje de design na área dos edifícios residenciais. Se a gente olhar para o sul do Brasil de uma forma geral, o sul do Brasil sempre foi muito mais acanhado em relação a isso. Existe uma série de questões culturais que fez com que esse movimento da incorporação imobiliária de alto padrão sempre tivesse um ritmo mais lento na região sul do Brasil. Em todos os 3 estados sempre foi mais lento. Bons exercícios que aconteceram em Curitiba de forma bem significativa nos últimos anos. Curitiba se tornou uma grande bola da vez. E aí surge a Daxo. A Daxo é uma empresa muito jovem, você está falando, uma empresa de 10 anos. E é uma empresa que tem ali uma inquietação de verdadeiramente não apenas ter alguns produtos interessantes. Ela tomou uma decisão que todos os seus empreendimentos dialogarão sempre com esse patamar do luxo. Ela é uma boutique e ela decidiu que todos os seus empreendimentos... Está se mantendo, ela está bem firme, né, nesse propósito. E aqui você usou um termo que não tem a ver somente com a Daxo. Trabalhar no luxo demanda consistência, insistência, persistência, resiliência. E isso me chama criar atenção. A marca, você tem que criar. Isso me chama atenção na Daxo, porque não é que ela está fazendo 10 empreendimentos onde 2 são alto padrão, não. Todos os seus empreendimentos têm uma obsessão de diferenciação nesse patamar do luxo, levando ela a Penha, a Pissarras, a Campo Alegre. E para esses movimentos no sul do Brasil, com essa consistência, são poucas. E isso tem sido bem interessante. Eu acho muito interessante. Agora, falando aqui do sul, você pega hoje Balneário Camboriú, o que é aquilo? Dos 10 prédios, 8 estão lá.
Hoje é uma coisa fora de... Balneário é um mundo à parte, o que ela conseguiu fazer ali. É uma ilha do Brasil como é a Miami do mundo. Sem dúvida. Balneário é o exercício da Flórida, o exercício de Dubai, algumas das incorporadoras ali, o exercício de excepcionalidade de Embraed, de FG, de tantos outros nomes ali, é uma coisa impressionante, porque eles não apenas fizeram movimentos imobiliários, eles mudaram a história de uma cidade, né? O Balneário é totalmente pautado em cima dessa ocupação imobiliária surpreendentemente bem exitosa. Eu gostaria de afirmar para os nossos ouvintes que não é questão do luxo que com o Ferreirinha. Profissionais como ele, tem consultores aí realmente preparados pelo Brasil, que as empresas procurem, né? Elas se debrucem, né, procurando esses profissionais, porque vocês vão errar menos, ainda mais hoje em dia no empreendimento imobiliário. Aqueles que estão nos ouvindo de incorporadores não podem errar. O erro é 40, 50 milhões de furo. Então você tem que procurar, tem que olhar, tem que escutar, tem que jogar fora a planta. Enfim, esse é o mercado, né? E aqui eu quero salientar justamente isso, né? Procurem profissionais. Como também vocês procurem hoje, o corretor também está sendo protagonista. Hoje 100% das vendas são através dos corretores de imóveis, Ferreirinha. Antigamente se fazia eventos para os compradores. Hoje você tem que primeiro vender para o corretor de imóveis. Ele que está levando. O corretor é o cliente principal, né? Não é verdade? O corretor é o cliente principal. Canto, a sua fala sobre terceiros e profissionais externos, eu tenho uma forma muito pragmática de enxergar as coisas, eu sou um indivíduo verdadeiramente muito pragmático e prático. Nós não ficamos cutucando o olho na frente do espelho, a gente vai no oculista, a gente vai no ortopedista, a gente busca um professor para fazer educação. Nós buscamos profissionais que possuem outras especializações. É legítimo, é absolutamente salutar uma empresa buscar profissionais do mercado que possam auxiliar numa observação de mercado, de compartilhar uma outra visão, uma perspectiva, da mesma forma que se faz um médico, que se faz raio-x, que se faz tomografia, é exatamente da mesma forma. Exato. Meus amigos, estamos quase chegando ao final do programa, mas entrem no site, no portal, no Instagram do Ferreirinha, vocês vão ver o que ele faz para esse Brasil afora. Obrigado, Canto. Um abraço. Realmente um privilégio estar aqui. Muito obrigado por esse convite. Obrigado. Eu que agradeço.